Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História. Criei esse espaço como um lugar de debate para algumas ideias, análises, proposições e provocações que a gente faz. Como um espaço de debate, mais importante para mim é a sua participação, que no caso de qualquer dúvida, algo a acrescentar, algo a criticar, por favor, deixe nos comentários, isso gera bons diálogos. Se você gostar do vídeo, não deixe, por favor, de curtir. A curtida é muito importante, polegar para cima. Se você tem interesse nos temas que a gente tem trabalhado no canal, se inscreva, aperte-se em inscrever-se, vai estar inscrito, são ações rápidas e fáceis, você pode fazer agora antes de começar o vídeo. Bom, a ideia nesse vídeo de hoje é trabalhar com alguns dados econômicos. Eu não sou economista, mas que mesmo para um leigo como eu, quando você analisa esses dados, você fica com certo medo, temor do que vem por aí. E me assusta também que boa parte da grande imprensa brasileira não divulgue esses dados ou o temor do cenário que a gente vive. Parece que a gente nada, se não num mar tranquilo, isso ninguém está dizendo, mas numa tranquilidade, num mar revolto controlável. E não me parece que sejam os que os dados apresentam. Então a ideia é apresentar esses dados econômicos que colocam 2021 ainda, a gente torce, né, que com o fim da pandemia, que venha a vacina, mas mesmo que ela venha, com os dados econômicos que a gente tem, um 2021 que não vai ser, não tem até o momento, ou não funciona como porta de saída para o caos de 2020. Muito pelo contrário. Antes de começar, eu gostaria de dizer que boa parte dos dados econômicos do Brasil é produzido pelo IBGE, e vale aqui uma homenagem aos companheiros e companheiras do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Um órgão importantíssimo que permite que a gente tenha retratos do país, retratos reais, que está sob o comando do Ministério da Economia e que, como boa parte do serviço público, parece que se tornou inimigo de quem nos governa. Para além da reforma administrativa, o IBGE sofre há anos com falta de verba e falta de contratação de pessoal qualificado, de concursos. E ao tentar fazer o censo, que é várias pesquisas que o IBGE realiza anualmente, ao tentar fazer o censo ano passado, os trabalhadores cobraram mais verba para a instituição. Paulo Guedes, esse ministro da Economia, que estranhamente parece ser blindado pela grande imprensa e pelas elites desse país, disse que não, que o problema do IBGE é que ele quer perguntar muito, e quem muito pergunta acaba tendo respostas que não deveria ter. A gente vai falar de algumas temáticas aqui, a primeira delas o desemprego, que é assustador, né? Pelo menos para a gente que vive do salário de trabalho, é assustador. Eu sei que boa parte, ou uma pequeníssima parte, boa não, da sociedade brasileira continua lucrando horrores, né? Nunca deixa de lucrar por mais caos que a gente vive. O sistema financeiro é a prova disso. Mas para boa parte da população que vive de salário, que precisa ganhar seu pão a cada dia, os dados são preocupantes. Usando a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílio do IBGE, a gente vê que no trimestre que se encerrou em agosto de 2020, houve um recorde de desemprego no país. 14,4% da população economicamente ativa, o que equivale a 13,8 milhões de pessoas, se encontrava desempregada nesse momento. Janela. Óbvio que tudo que a gente falar aqui, a pandemia piora. Óbvio que a gente não vai colocar a pandemia ou o surgimento dela na conta do governo. Mas, na medida em que a pandemia está aí, se instalou, cabe ao governo proteger a população. Cabe ao governo dizer o que ele vai fazer para sair dela. E o que nos assusta é que a gente tem um caos econômico que não foi causado pela pandemia, foi piorado, que vinha de antes, a gente vai mostrar alguns dados como ele vinha de antes, e que o governo não aponta a porta de saída. Então são 14,4% da população economicamente ativa, 13,8 milhões de desempregados. Se você imaginar uma população de 220 milhões de pessoas, esse número parece ser baixo. Não é. E esse número aumentou 2,2 pontos percentuais de março a agosto. O IBGE trabalha com a força de trabalho do país, né, dessa galera que você pode contar, como 95,8 milhões de pessoas. Um pouco menos da metade da população brasileira, né? E a gente atingiu um número recorde histórico. Apenas 46,8% dessa força de trabalho tem emprego hoje. Tem algum tipo de trabalho. Quando a gente fala 13,8 milhões, a gente está falando das pessoas que estão formalmente procurando emprego. Mas você tem que colocar aí os desalentados, aqueles que já desistiram, ou aqueles que não estão procurando, seja porque fazem bico, porque o nível de ocupação deles é para além do informal. E eu vou dando aqui esses dados que só pioram o quadro. Em um ano, a gente perdeu 12 milhões de empregos. Qual o problema disso? O governo Temer nos vendeu uma reforma trabalhista, votada pelo Bolsonaro e pela base do Bolsonaro, dizendo que ia acabar com o desemprego no país.
E essa reforma foi votada antes, bem antes da pandemia. E de lá para cá a gente só perde força de trabalho. Um emprego com carteira assinada fechada é um emprego que nunca mais vai ser reaberto. Porque com as novas regras trabalhistas, o que você vai ter é trabalho precário. Então o que a gente está vendo é trabalhadores sendo jogados no desemprego, cujo retorno, se houver, pela regra da reforma, essas reformas que eles prometem mundos e fundos e não cumprem nada, está aí a administrativa que eles estão tentando, pela regra da reforma, essas pessoas vão voltar numa situação muito mais precária. O IBGE também calcula que pessoas que poderiam estar nesse mercado de trabalho são pessoas acima de 14 anos. Esse é o padrão que o IBGE usa. E aí você tem um número assustador para mim. 79,1 milhões de pessoas estão fora da força de trabalho. É aquela galera que o IBGE não conseguiu plotar, creio eu, por que não estão trabalhando. E você tem uma coisa pior. Desalentados, que são aqueles que se declararam, eu já desisti de procurar emprego porque não tem vaga para mim, desalentados nesse país são 5,9 milhões de pessoas. 5,9 milhões de pessoas que desistiram de viver de forma produtiva formal. É claro que essas pessoas, para se alimentar, devem, Deus sabe fazer o quê? Catando sucata, fazendo bico, mas desistiram de procurar emprego, desistiram do modelo de força de trabalho que a gente tem aqui. Esses números pioram se você faz um recorte escolar e racial. Por exemplo, o desemprego entre negros e negras é 71% maior do que entre brancos. Existem vários dados, se você pesquisar na internet, que mostram como o recorte racial ele é, infelizmente, e de maneira bastante envergonhante, covarde, um recorte num mercado de trabalho que já está pequeno, que já está raquítico. E pior, se você não tiver formação, né, se a sua formação escolar for só um nível médio incompleto, o índice de desempregados em quem tem essa formação é ainda pior, é 22,4%. Quase 1 em cada 4 pessoas que não tem formação escolar não tem empregos formais. Isso faz com que as pessoas caiam nessa lenda do empreendedorismo, né? No Brasil se chama trabalho precário por conta própria empreendedorismo. Um camelô, um vendedor que faz um trabalho digno, né, de algum produto na sua casa e tal, que está por conta própria, são hoje no Brasil 36,9 milhões de pessoas. Sem direitos trabalhistas, com uma previdência que também foi reformada e não garantiu para essas pessoas esse novo normal econômico, que é um normal de incerteza nenhum caminho. Empregos formais estão sendo perdidos, empregos com carteira assinada estão sendo perdidos. Se você não tiver formação, menos chance de você mais chance de você estar desempregado e menos chance de conseguir uma reclassificação, uma requalificação. E se você for negro e negra, pior ainda. E aí, de onde eu vou tirar esses empregos? Eu peguei aqui um setor da economia que é central, que é a questão da indústria, né? Central porque tem um tipo de emprego mais formal, com mais segurança, digamos assim, trabalhista, pois a indústria desse país está sendo dizimada. A gente teve uma queda na produção que não vem de hoje. Já em 2019, a queda na produção industrial brasileira, se você pegar de abril de 2018 a abril de 2019, 27,2% de queda de produção industrial, antes da pandemia. O Brasil se especializou em exportar commodities, ou seja, produtos primários de agricultura. O nosso principal foco de exportação é a soja, que tem menos valor agregado. Uma indústria que já cai desde 2019 e vem caído ao longo do tempo é muito grave. O IED, que é um instituto ligado à Federação das Indústrias, é um instituto para o estudo de desenvolvimento industrial, ele fez uma lista de 30 países e mostrou que nos últimos 50 anos o Brasil é um dos países que mais se desindustrializou, onde a indústria, que é esse espaço que os empregos são um pouco mais formais, perdeu espaço frente ao setor terciário, né, comércio, serviços, e frente à agricultura. A economia brasileira ela regrediu. E a indústria também é onde está a maior parte do desenvolvimento tecnológico do país, que é a maior fonte, é a mais rápida fonte produtora de riqueza. Se eu perco essa primazia tecnológica, eu também estou me empobrecendo, enfraquecendo. A prova de que a gente não está tendo... Se você tem um número de desempregados grande, você não tem um consumo interno, e o consumo interno sempre ajudou a sustentar a economia brasileira tão grande, as indústrias estão, em novembro do ano passado, antes da pandemia, com 30% de taxa média de desocupação, e a gente chegou agora, no meio da pandemia, segundo um nível de utilização de capacidade instalada da FGV, 57,5% de uso, ou seja, quase a metade da capacidade instalada da indústria brasileira nada produz.
Isso é um cenário muito ruim. Se não produz, é porque não tem demanda, não tem ninguém que queira comprar. É importante notar que entre março e abril, apenas esse período aí da pandemia, com crise, é claro, né? Quem tem emprego que segure o seu, o nível de rendimento de quem está empregado na indústria caiu 6,6%. Salários estão sendo achatados. O trabalhador da indústria que tem um salário achatado, e o trabalhador, a gente vai ver mais à frente, brasileiro que tem o salário achatado, compra menos. Um mercado interno de 220 milhões de pessoas que não compram, ainda atingido por uma pandemia onde o governo pouco fez, a coisa é muito pior. Dados sobre pobreza. Este é um país que tem visto aumentar a desigualdade econômica a cada dia. Os 40% mais pobres do país, as 85 milhões de pessoas mais pobres desse país, ela vê sua renda cair de 2014 até hoje, de 2014 a 2019, agora é pior, perdão, a renda tem caído dessas pessoas em média 1,4% ao ano. Nota, a média geral da população do país, ou seja, dos outros 120 milhões com esses 85, caiu só 0,3%. Se para os mais pobres caiu 1,4% e para o resto de todos nós caiu só 0,3%, é que tem alguém ganhando dinheiro. Tem alguém ganhando muito dinheiro. E não sou eu, classe média, não é claramente os mais pobres, não é quem se acha rico porque tem um salário um pouquinho melhor. A situação é de crescimento da desigualdade. Muitos estão ganhando pouco e pouquíssimos estão ganhando muito. E isso tem aumentado a distância entre mais ricos e mais pobres, né? Na questão ainda da pobreza, boa parte dessa pobreza ela se explica por conta de homens perdendo de empregos. O nível de perda de emprego dos homens é maior que das mulheres. Num país extremamente machista, onde boa parte do emprego feminino ainda é emprego precário e vinculado a atividades domésticas, isso diz muito, porque diz de um emprego de qualidade que tem sido perdido. Um emprego de qualidade no que significa proteção trabalhista e direitos previstos em carteira, que, como eu disse, a carteira de trabalho já morreu pela reforma feita pelo Temer com o apoio de Bolsonaro. A pobreza extrema no Brasil, também medida pelo IBGE, atinge 13,7 milhões de pessoas. Pra vocês terem uma ideia do que é o absurdo de pobreza extrema, é aquela família, é aquele caso em que as famílias têm cada membro seu vivendo com renda per capita menor que R$ 151 por mês. A gente vai falar no final do auxílio que o governo deu para as famílias. Esse auxílio agora está em R$ 300. Uma família de 3 pessoas que se sustenta com R$ 300 por mês do auxílio está num nível de extrema pobreza. E acho muito interessante, me desculpem aqui, algumas falas que a gente vê nesse país conservador e careta que a gente virou, que alguém que ganha um auxílio emergencial, um auxílio do governo ou Bolsa Família, é visto como vagabundo que espera esse dinheiro para tomar cerveja no bar. Vamos acordar, né, gente? É gente que não tem grana para comer. Eles não só têm o direito, como o Estado tem o dever de prover essa gente, de acabar com esse caos social. 13,7 milhões de pessoas que não têm o que comer, que ganham menos de R$ 151 por mês, é um caos social. São 13 milhões de pessoas. É o quê? A cidade do Rio de Janeiro, um pouco mais, a zona metropolitana do Rio de Janeiro, um pouco menos que isso. E aí vem a inflação. É interessante falar de inflação nesse país, porque parece que a grande imprensa diz que não há inflação. Vamos pegar primeiro o índice que é o mais alto, naturalmente mais alto. Os índices de inflação variam dependendo do que eles agreguem na sua cesta de avaliação e o peso que eles deem. O IGPM é o índice mais legal, porque é o índice que é usado para reajuste de contrato do seu plano de saúde, do seu aluguel. E esse, por acaso, é o mais alto. Está descontrolado. Pois esse IGPM que vai aumentar o seu aluguel, o seu plano de saúde, que é mais alto porque considera uma série de produtos atrelados à questão da desvalorização da moeda. O IGPM, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, instituição séria, cresceu anualmente até setembro desse ano 17,94%. Se você botar outubro, 20,93%. Esse é o índice anualizado, ou seja, o seu aluguel muito provavelmente vai aumentar em 1/4 no que vem, se não houver negociação, se o governo não interferir isso. Aluguel de gente que está sendo desempregada, aluguel de gente que não vai ter o auxílio, a gente vai ver, aluguel e outros serviços, né? Em setembro de 2019 já era ruim, o número de falências em setembro de 2019 cresceu quase 60% em relação ao mesmo mês de 2018. Dessas empresas falidas, 95% eram pequenas e médias empresas que, durante a Covid, só durante a Covid, 780 mil empresas faliram no Brasil até junho. Que cenário é esse?
o ministro da Economia já disse que ele não tinha que ajudar as pequenas empresas. Naquela linda reunião, né, naquela reveladora reunião, que a gente fez um vídeo aqui da pré-demissão do Moro, ele disse que as pequenas empresas não precisam ser socorridas. E são as que mais empregam no Brasil. 780 mil fecharam só durante a pandemia. O que o governo tem feito? Agora, para a gente partir para uma análise rápida. Empresas falindo, desemprego em alta, direitos trabalhistas arrasados, inflação galopante. A gente vai ter o problema da renovação dos contratos ano que vem. O fim do auxílio emergencial, que atende a algo próximo a 66 milhões de famílias. O fim do auxílio emergencial, quando você tem 13 milhões de pessoas na miséria. Qual é a saída para o governo? O governo não diz nada e a imprensa não cobra. Aparentemente a preocupação do governo e da grande imprensa é fazer as reformas que permitam que essa diferença social que eu apontei continue aumentando, que permitam que o lucro seja cada vez mais transferido da massa da população que está desesperada por uma pequena elite. Está aí o governo desesperado para discutir reforma administrativa, mais desesperado do que para discutir programas emergenciais maiores do que esse. Eu também fiz um vídeo aqui dizendo que esse programa de R$600 é uma migalha, o governo pode fazer muito mais. Está aí o governo desesperado para garantir o pagamento de juros da dívida e manter congelados serviços essenciais, como saúde e educação. Está aí o governo desesperado para privatizar tudo com a reforma administrativa. E a gente está vendo a boiada passar. Isso vai gerar uma situação de caos, e eu não estou aqui torcendo, eu não estou sendo catastrofista, eu só estou vendo em que a gente vai dar de cara com um muro. 2021 é um muro. E tudo que o governo tem feito na gestão econômica é acelerar o carro para bater no muro. E fazer isso, colocando o governo e o país a serviço de uma pauta única, que a imprensa adora, porque ela também faz parte do grande capital, que é transferir recursos públicos cada vez mais em maior velocidade para uma pequena elite, é jogar a maioria da população numa situação de caos social. Se quiser, sabe-se lá, o tumulto que a gente vai estar criando socialmente nesse país, não vai ter datenas e queijandos para dizer que a polícia tem que dar conta, tem que dar porrada, porque a gente vai estar no meio da confusão. Como diz o Rapa, corre que o tumulto está formado, vem cá, vem ver que no meio do tumulto vai estar você, vai estar eu, vai estar todo mundo. Está na hora da gente cobrar, está na hora da gente mudar, está na hora da gente pedir informação, está na hora da gente perguntar por que essas informações não estão sendo passadas. 2021, com ou sem pandemia, é um cenário de caos.